Helena estava em pé, próxima à porta da sala principal, usando um vestido simples, emprestado, segurando uma bandeja com taças de vinho que ela quase não ousava tocar. Seus olhos observavam tudo com atenção contida. Ela não ouvia aquelas vozes desde os 8 anos de idade, quando uma febre mal curada levou sua audição embora. Desde então, o mundo se tornou silencioso, mas nunca vazio. Helena se comunicava com o corpo, com o olhar, com as mãos. A língua de sinais era sua voz. Mas ali, naquela mansão, ninguém parecia disposto a escutar, nem mesmo quem falava alto. Ela não deveria estar ali. Aquele não era o lugar dela, e todos faziam questão de lembrar disso. Ela estava ali porque sua tia trabalhava como copeira na família Vasconcelos havia mais de 20 anos. E naquele Natal, uma funcionária havia faltado. Helena foi chamada de última hora. Um favor. Apenas isso. A família Vasconcelos era conhecida em todo o país. Augusto Vasconcelos, bilionário do setor de tecnologia, aparecia em capas de revistas. Seu filho único, Daniel, era o herdeiro. Jovem, elegante, discreto, sempre envolto em rumores de romances estratégicos com mulheres igualmente poderosas. E a mãe? A mãe. Catarina Vasconcelos, uma mulher respeitada, temida e observadora. Dona de um olhar que parecia atravessar pessoas. Poucos sabiam, mas era ela quem realmente decidia tudo naquela casa. Enquanto os convidados conversavam, brindavam e se exibiam, Helena circulava em silêncio. Alguns a ignoravam, outros lançavam olhares de curiosidade desconfortável. Houve quem cochichasse, risse baixo, julgasse sem saber seu nome. Uma mulher elegante comentou algo ácido, achando que Helena não entenderia. Helena entendeu, leu nos lábios e engoliu em seco. Ela já estava acostumada. A humilhação não era novidade. O que doía não era o preconceito em si, era a naturalidade com que ele acontecia. Daniel a viu pela primeira vez naquele momento. Ele estava encostado próximo à lareira, segurando um copo de uísque, ouvindo uma conversa entediante sobre fusões empresariais. Seus olhos se desviaram, quase por acaso, e pousaram nela. Algo o incomodou. Não o vestido simples, não o silêncio, mas a forma como ela observava tudo, como se estivesse presente de verdade, enquanto todos ali apenas representavam papéis. Quando os olhos dele se cruzaram, Helena desviou imediatamente. O coração acelerou, não por romance, por medo. Ela sabia como histórias assim terminavam. Sabia qual era o lugar que o mundo havia reservado para pessoas como ela. Sabia que qualquer atenção vinda dali só poderia trazer problemas. Daniel, por outro lado, não conseguiu voltar à conversa. Pela primeira vez naquela noite, algo real havia chamado sua atenção. A ceia começou. Todos se sentaram à longa mesa. Lugares marcados, hierarquias invisíveis. Helena permaneceu em pé, servindo. Catarina observava tudo em silêncio. Ela percebeu os cochichos, percebeu os olhares atravessados, percebeu a postura contida de Helena e a curiosidade crescente de Daniel. Em determinado momento, um dos convidados levantou um brinde, falou alto, fez piadas. Todos riram. Helena não riu. Apenas sorriu educadamente, sem entender o som, mas entendendo o clima. Catarina, então, fez algo inesperado. Levantou a mão. A sala silenciou. Ela olhou diretamente para Helena e disse algo que ninguém jamais havia dito para ela naquela casa. Você poderia se aproximar um instante? O coração de Helena quase parou. Ela se aproximou, sentindo dezenas de olhos a queimarem por dentro. Catarina falou devagar, articulando bem as palavras. Você é surda? Helena assentiu nervosa. Catarina fez outra pergunta. Uma pergunta simples, que mudaria tudo. Você se comunica por língua de sinais?
Helena, com as mãos trêmulas, respondeu que sim. Então Catarina fez algo que chocou todos à mesa. Ela levantou as próprias mãos e começou a sinalizar. Movimentos firmes, precisos, antigos, uma língua que ela não usava havia anos. Helena arregalou os olhos. Daniel ficou imóvel. O silêncio da sala ficou pesado. Catarina sinalizou. Boa noite. Feliz Natal. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Respondeu, emocionada. E naquele instante, algo invisível aconteceu. Um fio foi ligado entre duas histórias quebradas. Catarina sorriu. Um sorriso pequeno, raro, e continuou sinalizando diante de todos, ignorando o desconforto da elite presente. Poucas pessoas sabem disso, mas eu aprendi língua de sinais quando era jovem. Os convidados se entreolharam. Augusto parecia confuso. Daniel, atento como nunca. Catarina, então, fez a pergunta que ninguém esperava. Qual é o seu nome? Helena sinalizou. E Catarina repetiu em voz alta para todos ouvirem. Helena. Houve um silêncio constrangedor. E então Catarina completou. Você não vai mais servir hoje. Sente-se conosco. Um choque percorreu a mesa. Helena hesitou. Olhou para a tia, que estava ao fundo, pálida de medo. Olhou para Daniel, que a observava com algo novo nos olhos. Olhou para Catarina e obedeceu. Ela se sentou, ali onde nunca lhe permitiram sequer existir. Enquanto a ceia continuava, Catarina conversava com Helena em sinais, ignorando olhares tortos, comentários sussurrados, orgulho ferido. Daniel observava cada gesto, cada expressão, e sentia algo crescer. Não desejo imediato, mas curiosidade profunda, respeito, admiração. Em determinado momento, Catarina perguntou sobre a vida de Helena, sobre os sonhos, sobre as dores. Helena respondeu com sinceridade silenciosa. Falou da perda da audição, da solidão, da luta diária para ser vista como capaz. E enquanto ela sinalizava, lágrimas escorreram discretas pelo rosto de Catarina. Porque Helena não sabia, mas estava contando uma história que não era só dela. Se você chegou até aqui e está sentindo essa história tocar algo aí dentro, talvez seja porque, assim como Helena, você também carrega uma parte silenciosa da sua vida. E eu fico curioso em saber de onde você está ouvindo essa história agora. Às vezes, escrever nos comentários a cidade de onde você assiste cria conexões invisíveis, como essa que está começando aqui. Naquela noite de Natal, ninguém ainda sabia. Mas Catarina já havia feito sua escolha, e o verdadeiro conflito ainda nem tinha começado. Naquela noite, depois da ceia, a música começou a tocar baixo na sala principal. Conversas retomaram, risos reapareceram, mas algo estava diferente. O clima havia mudado, como se uma verdade tivesse sido exposta sem pedir permissão. Helena permanecia sentada, rígida, com as mãos entrelaçadas no colo. Ela sentia todos os olhares, alguns curiosos, outros claramente incomodados. O lugar onde ela estava não era apenas uma cadeira à mesa. Era um território proibido. Daniel se aproximou devagar. Não queria assustá-la. Ele apontou para si mesmo e falou pausadamente, articulando os lábios com cuidado. Daniel! Helena leu. Sorriu de leve. Respondeu em sinais e depois apontou para ele fazendo um gesto simples, perguntando se ele entendia. Daniel balançou a cabeça, negando, e sentiu vergonha disso. Catarina observava de longe, em silêncio, avaliando não apenas Helena, mas o próprio filho. Aquela aproximação, aparentemente inocente, despertou reações imediatas. Uma mulher loira, sentada ao lado de Augusto, inclinou-se e sussurrou algo ácido. Era Beatriz, filha de um grande investidor. Bonita, elegante, criada desde cedo para ser a escolha perfeita. Beatriz olhou para Helena como quem olha algo fora do lugar. Daniel percebeu, e pela primeira vez não desviou. Ele fez algo simples.
puxou uma cadeira e sentou ao lado de Helena. O coração dela disparou. Não de romance, de medo. Ela sabia como histórias assim eram contadas depois. A funcionária, a surda, a garota exótica que se confundiu com um mundo que não era o dela. Daniel tentou se comunicar com gestos simples. Apontou para os enfeites de Natal. Fez comentários óbvios. Helena respondeu com paciência, lendo seus lábios, ajudando quando ele errava. Eles riram. Um riso silencioso, mas verdadeiro. Aquilo foi demais para Beatriz. Ela levantou-se, aproximou-se da mesa e falou alto, com um sorriso ensaiado. Daniel, querido, precisamos conversar sobre aquela viagem para a Suíça. Helena entendeu, leu cada palavra e sentiu o velho aperto no peito, o lembrete cruel de que ela não pertencia àquele roteiro. Daniel respondeu educadamente que depois conversariam. Beatriz forçou um sorriso, mas antes de sair, lançou um olhar carregado de desprezo para Helena. Catarina viu e guardou. Mais tarde, quando os convidados começaram a ir embora, Helena levantou-se discretamente. Já havia ficado tempo demais. A tia a esperava, nervosa. Antes que ela pudesse se afastar, Catarina se aproximou novamente. Espere! Helena virou-se. Catarina sinalizou com mais suavidade agora. Você pode vir amanhã? Helena franziu a testa, confusa. Quero conversar com você. Com calma. A tia de Helena arregalou os olhos. Helena sentiu um frio na espinha, mas assentiu. Naquela noite, Helena mal dormiu. Pensou em cada olhar, cada gesto, cada risco invisível que havia corrido. Pensou em Daniel e sentiu culpa por isso. Culpa por sentir algo que não deveria existir. Do outro lado da cidade, Daniel também estava acordado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que algo havia quebrado a bolha em que vivia. E isso o assustava tanto quanto o atraía. No dia seguinte, Helena voltou à mansão. Usava a mesma simplicidade, o mesmo cuidado, mas por dentro estava em alerta. Catarina a esperava em uma sala menor, longe dos olhares. Serviu chá, sentou-se diante dela e então, sem rodeios, revelou a verdade. Ela contou que teve uma irmã surda, que a família a escondeu, que a sociedade não estava pronta, que a irmã morreu jovem, invisível. Enquanto Catarina sinalizava, a voz falhava. As mãos tremiam. Quando vi você, foi como vê-la de novo. Helena sentiu lágrimas descerem. Não por pena, mas por reconhecimento. Catarina respirou fundo e então disse algo que Helena jamais esqueceria. Eu estou procurando alguém para o meu filho. Helena arregalou os olhos, assustada. Catarina levantou a mão, interrompendo. Não para agora, não como você imagina, mas alguém que o faça enxergar o mundo como ele é, não como o dinheiro o distorceu. Ela se inclinou para a frente. E eu escolhi você. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Helena. Não como um conto de fadas, Catarina continuou, mas como um teste para ele, para mim, para essa família. Helena tentou recuar. Tentou explicar que aquilo seria impossível, que ela seria destruída. Catarina assentiu. Eu sei, mas algumas mudanças só acontecem quando alguém aceita atravessar o fogo. Helena saiu daquela sala com o coração em pedaços. Aquilo não era um convite. Era um risco, um abismo. Ela pensou em recusar, pensou em fugir, mas também pensou em tudo que sempre lhe foi negado, em todas as vezes que foi silenciada. Naquela tarde, Daniel a procurou no jardim, pela primeira vez, sem formalidades, sem plateia. Ele tentou falar, falhou, sorriu sem graça, apontou para o coração e depois para ela, como quem pergunta algo que não sabe nomear. Helena sentiu o rosto queimar e sinalizou algo simples. Cuidado. Daniel entendeu, mesmo sem conhecer a língua.
Se você está acompanhando essa história e sentindo o peso dessas escolhas impossíveis, talvez seja porque todos nós, em algum momento, já estivemos diante de um sim que poderia mudar tudo. E é curioso pensar quantas cidades, quantas vidas diferentes estão ouvindo isso agora. Às vezes, escrever nos comentários de onde você é faz a gente perceber que essas histórias se espalham mais longe do que imaginamos. Mas o maior perigo ainda estava por vir. Porque Beatriz não aceitava perder. Augusto não aceitava ser confrontado. E a sociedade não perdoa quem desafia seus papéis. A aproximação entre Helena e Daniel começou a ser comentada. Primeiro em sussurros, depois em manchetes veladas. A funcionária surda, o herdeiro bilionário, um escândalo conveniente. Helena passou a ser observada, julgada, testada. Cada gesto dela era analisado, cada erro amplificado. E então, numa noite chuvosa, Daniel fez o que ninguém esperava. Ele apareceu na casa simples de Helena, sem seguranças, sem aviso. Ela abriu a porta surpresa. Ele respirou fundo e fez algo que mudou tudo. Começou a aprender a língua dela, desajeitado, imperfeito, mas sincero. E naquele silêncio compartilhado, nasceu algo proibido, algo que não podia mais ser ignorado, algo que colocaria todos em rota de colisão. A partir daquela noite, tudo começou a acelerar. Daniel passou a visitar Helena com frequência, sempre à noite, sempre longe dos olhos da imprensa e da família. Ele chegava cansado, largava o mundo do lado de fora e sentava diante dela com um caderno simples. Ali, um bilionário em potencial se tornava apenas um homem tentando aprender a falar sem som. Helena ensinava com paciência. Mãos firmes, olhar atento. Cada sinal era uma ponte. Mas junto com a esperança vinha o medo. Sempre o medo. Porque quanto mais Daniel se aproximava, mais a pressão aumentava. Comentários surgiam nos corredores da empresa. Insinuações nas redes sociais. Alguém vazou uma foto desfocada deles caminhando juntos. Beatriz reconheceu o perigo imediatamente. Ela foi até Catarina. Não pediu. Acusou. Disse que aquilo era um erro, um escândalo, uma humilhação pública. Catarina ouviu em silêncio e respondeu com frieza. Humilhação é fingir que não vê quem está diante de você. Beatriz saiu ferida, orgulho esmagado, e decidiu agir. Poucos dias depois, Helena foi chamada para uma reunião inesperada na mansão. Ao chegar, encontrou Augusto, Daniel e Catarina sentados, sérios. Augusto falou, direto, sem rodeios. Disse que aquilo precisava acabar, que Helena estava confundindo as coisas, que Daniel tinha responsabilidades, que o mundo não funcionava com boas intenções. Helena leu cada palavra e sentiu a antiga sensação de ser pequena. Quando tentou responder, Augusto a interrompeu. Falou mais alto, mais duro, como se o volume pudesse alcançá-la. Foi quando Daniel bateu a mão na mesa. Silêncio. Ele olhou para o pai e falou devagar, com clareza. Ela não é um erro. O erro é fingir que ela não merece respeito. Augusto ficou em choque. Nunca tinha visto o filho confrontá-lo. Catarina não interferiu. Observava. Esse era o teste. Helena levantou-se. Com as mãos tremendo, sinalizou algo que Daniel já conseguia entender. Eu não quero destruir nada. Só quero existir. A frase atravessou a sala como uma lâmina. Augusto desviou o olhar. Catarina fechou os olhos por um segundo. Naquela noite, Daniel tomou uma decisão. Ele recusou um acordo milionário que dependia de sua imagem pública impecável. Recusou entrevistas. Recusou o roteiro pronto. Escolheu o risco. Mas o mundo não perdoa escolhas assim facilmente. Beatriz vazou uma história distorcida. Disse que Helena manipulava Daniel, que usava sua deficiência para comoção, que tudo era interesse. Helena viu as manchetes, leu os comentários, um a um. Cada palavra, um golpe. Ela se fechou. Parou de atender Daniel.
desapareceu. Por dias. Daniel entrou em desespero. Procurou, implorou. Aprendeu novos sinais sozinho, na esperança de um dia dizer tudo o que ainda não sabia expressar. Catarina foi até a casa de Helena, sem carros de luxo, sem anúncio. Sentou-se diante dela e sinalizou algo que não constava em nenhum plano. Se você for embora agora, eles vencem, mas eu não posso obrigar você a ficar. Helena chorou, não de fraqueza, de exaustão. Ela estava cansada de lutar, cansada de provar valor, cansada de ser símbolo. Catarina segurou suas mãos. Eu perdi uma irmã porque não fui forte o suficiente. Não vou perder você também. Naquela madrugada, Helena tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela voltou, mas não como coadjuvante, não como silêncio. Ela voltou com voz. No evento beneficente anual da Fundação Vasconcelos, Helena subiu ao palco, sozinha, diante de câmeras, empresários, jornalistas. Daniel estava na plateia, Catarina de pé, Augusto tenso. Helena respirou fundo e começou a falar, com as mãos, com o corpo, com a verdade. Daniel traduziu, palavra por palavra, sinal por sinal. Ela contou sua história. Falou da surdez, do preconceito, da solidão, da dor de ser vista como menos, e terminou com algo que ninguém esperava. Eu não quero pena, quero respeito, e não quero ser escolhida por ser diferente, quero ser escolhida por ser humana. O silêncio foi absoluto. Então, aplausos. De pé. Beatriz saiu antes do fim. Naquela noite, nada mais poderia ser escondido. Se essa parte da história te emocionou, talvez seja porque ela fala de coragem. Aquela coragem que a gente só descobre quando é empurrado contra a parede. E é curioso imaginar quantas pessoas, em quantas cidades diferentes, estão sentindo isso agora. Às vezes, escrever nos comentários de onde você está assistindo é uma forma silenciosa de dizer "eu entendo". Mas ainda faltava o desfecho. Porque o amor deles não precisava apenas sobreviver ao escândalo. Precisava ser escolhido. E Catarina ainda não tinha feito sua última jogada. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. A imprensa tentou transformar o discurso de Helena em espetáculo. Uns chamaram de coragem, outros de encenação. Mas algo havia mudado no eixo invisível da história. Pela primeira vez, Helena não era apenas tema, ela era voz. Daniel passou a assumir publicamente que estava aprendendo língua de sinais. Não como gesto de marketing, mas como escolha. Cada entrevista era um risco. Cada aparição, uma afronta às expectativas. Augusto se fechou. O orgulho ferido virou silêncio. Durante semanas ele evitou o filho, evitou Catarina, evitou admitir que estava perdendo o controle da narrativa que construiu a vida inteira. E Catarina observava. Ela sabia que o clímax ainda não tinha chegado. Sabia que aquele mundo não entregava redenção sem cobrança. O golpe final veio de onde ninguém esperava. O conselho administrativo da empresa decidiu antecipar a sucessão. Um movimento frio, estratégico. Daniel teria que assumir oficialmente ou abrir mão do cargo. E havia uma condição não escrita, mas claramente entendida. Helena não podia estar ao lado dele. Daniel recebeu a notícia numa manhã cinzenta. Leu o documento em silêncio. Cada linha era um ultimato elegante. Quando encontrou Helena naquele mesmo dia, não tentou disfarçar. Ele sinalizou devagar, com esforço, mas com verdade. Eles querem que eu escolha. Helena entendeu na mesma hora e sentiu o chão ceder outra vez. Ela passou a noite em claro, pensou em tudo o que havia enfrentado, pensou na irmã de Catarina, pensou nas meninas surdas que talvez a estivessem vendo agora, pela primeira vez, como possibilidade. E pensou em Daniel. No dia seguinte, antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Helena tomou a frente. Ela o encontrou no jardim da mansão, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Helena respirou fundo.
e sinalizou algo que partiu o coração dele. Você não pode me escolher se isso te destruir. Daniel tentou responder, tentou negar, tentou insistir. Mas Helena continuou. Eu passei a vida inteira lutando para existir. Não posso ser o motivo de você deixar de ser quem pode mudar tudo isso. Daniel chorou, em silêncio, pela primeira vez, sem tentar ser forte. Catarina observava de longe e finalmente entendeu. Na reunião decisiva, dias depois, o conselho estava reunido. Ternos escuros, olhares calculados, poder em estado bruto. Daniel entrou sozinho. Antes que pudesse falar, Catarina se levantou e então fez algo que ninguém esperava. Ela anunciou que estava transferindo suas ações, todas, para uma fundação liderada por Helena. O choque foi imediato. Augusto se levantou, gritou, protestou, mas já era tarde. Catarina falou firme, cada palavra como sentença. Essa empresa nasceu do silêncio conveniente. Está na hora de aprender a escutar. Daniel olhou para Helena, que estava na porta, sem que ninguém tivesse percebido sua chegada. Ela não sorria. Ela respirava. Não havia conto de fadas. Não havia pedido de casamento. Não havia final fácil. Havia escolha. Meses depois, Helena inaugurou o primeiro centro de inclusão da fundação. Pessoas surdas, invisíveis por décadas, agora tinham espaço, voz, futuro. Daniel estava ao lado dela, não à frente, não como salvador, mas como parceiro. Augusto, um dia, apareceu, em silêncio. Assistiu. Não pediu perdão, mas ficou. Catarina observava tudo, sentada, serena. Ela não escolheu Helena como esposa do filho. Ela escolheu Helena como mudança. E naquele Natal seguinte, sem mansão, sem luxo excessivo, sem plateia, Helena sinalizou algo simples, diante de poucas pessoas. Feliz Natal. E foi compreendida. Se essa história chegou até o fim com você, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque, em algum ponto da sua vida, você também precisou ser visto sem fazer barulho. E às vezes, dizer nos comentários de que cidade você acompanha essas histórias é só uma forma de deixar um rastro humano aqui. Porque algumas histórias não terminam com aplausos, elas continuam em silêncio. Não esquece de se inscrever no canal para nos ajudar a contar mais histórias. Obrigado.